Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais a leitura diária da lição 10 do quarto trimestre de 2024. A lição 10 que tem o tema A Proteção Divina, que Deus ele nos protege, Ele nos livra e nos concede bênçãos. Quarto trimestre de 2024, como você já sabe, tem o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que te prometeu. Se Ele te prometeu, no momento certo e na hora certa, Ele vai cumprir tudo. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você, muito obrigado. Continue curtindo o nosso vídeo, comentando e observando, porque o YouTube está segurando nossos vídeos e não está enviando para muitas pessoas. Então, se for possível, você desative e ative o sininho das notificações para que ele possa enviar para você. Amém? Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado. Curta os vídeos, comente. E se gostar do conteúdo, se for possível, indique ele para mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tenha assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Quero agradecer aqui ao diácono Vânio Moraes, lá de Santa Catarina, ao irmão Michel, ao irmão Álvaro, né? A todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Você, muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo. Nossa leitura diária de hoje do sábado, Mateus, capítulo 16, verso 18, né? Que é a confissão de Pedro. E o verso 18 vai dizer para nós ali, que tem como epígrafe aqui na leitura diária, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno ela jamais vai prevalecer contra a igreja, porque a igreja era edificada em quem? Em Cristo Jesus. E quem pagou o preço pela igreja foi quem? Jesus. Então, o inferno jamais prevalecerá contra ela. Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Que muita gente diz por aí que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas não é sobre Pedro. É sobre a declaração que Pedro fez a respeito de Cristo. Né? Que Pedro vai dizer no verso 16, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Em verso 17 diz, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? É sob a declaração que Pedro disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e não que a igreja ia ser edificada sob Pedro, porque Pedro não tinha condições de edificar a igreja. O único que tinha e teve condições de edificar a igreja é quem? Jesus Cristo. E foi ele que morreu na cruz do Calvário. Foi ele que veio ao mundo para morrer e derramar o seu sangue carmesim para perdoar todo o nosso pecado e escrever o nosso nome no livro da vida. Aí Mateus, capítulo 16, verso 18, diz assim, é uma promessa que traz segurança para o povo de Deus. A igreja edificada sob Cristo é inabelável diante dos ataques do inimigo. Né? Porque o inimigo ele tenta de tudo para querer destruir a igreja, mas não consegue. Mesmo na época de Cristo, a igreja ali já estava sendo oprimida. Né? E após a ascensão de Cristo ao céu, aí foi que ela foi mais oprimida ainda, mas foi naquele momento que ela mais cresceu. Porque quanto mais se persegue a igreja, mais a igreja cresce. Não adianta. Não adianta querer lutar contra a igreja, porque a igreja é edificada em Cristo. Não tem quem destrua ela. Pode fazer o que fizer, armar o que armar, mas ele não destrói a igreja. Somos chamados a confiar nessa verdade e a viver com coragem e determinação, cumprindo nossa missão de proclamar o evangelho. Né? Porque Jesus foi, mas também deixou, né, uma ordem para nós, lá em Marcos, capítulo 16. Né? Ele foi, mas disse, olha, ir por todo mundo, né, e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele foi, mas deixou uma missão para todos os discípulos, para continuar a obra dele aqui na terra. Né? Porque Marcos 16 e 15, né, vai dizer aí para nós, olha. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pronto, foi essa missão que Jesus deixou para todos os seus discípulos. Uma missão de levar o evangelho a toda criatura. Mesmo os discípulos saindo para evangelizar, havendo perseguição, mas eles não pararam. Aonde eles passavam, eles estavam ali pregando o evangelho de Cristo, a igreja foi crescendo. Né? E houve muitas conversões. Por quê? Porque a igreja está edificada em quem? Em Cristo.
sob o fundamento dos apóstolos e edificada em Cristo, não em homens, não em Pedro, não em João, não, em Cristo. E como ela é edificada em Cristo, o inferno não prevalece contra ela de maneira nenhuma. Porque o dono da igreja é quem? É Cristo. Então que nós possamos permanecer firmes, né? Edificados em Cristo e levando esse evangelho do reino para todos que precisam de Jesus. Porque Jesus é o único que salva, é o único que cura, é o único que batiza o homem no Espírito Santo e dá direito à eternidade. Amém? Deus abençoe.